O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Atos, capítulo 9, verso 15. Eu sou o professor Daniel Ramos, quero te convidar a se inscrever em nosso canal. E esta é a primeira lição do quarto trimestre da EBD Adultos, o apóstolo Paulo. O comentarista da nossa lição é o pastor Elienay Cabral, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O textuário da nossa lição: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9, verso 15. Essa lição quer ensinar que, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. O texto base desta lição, e eu recomendo que você leia antes de continuar o subsídio aqui no nosso canal, Atos capítulo 26, verso 1 ao 7, apenas 7 versículos, que quer ensinar, através dessa lição, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho. Olha a relevância. A gente sempre pergunta, para que estudar Paulo? Que relevância tem Paulo? Ele já chega mostrando isso aqui para nós. E os objetivos específicos: apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Aqui em cima eu vou colocar para vocês recomendações de bibliografia a respeito da teologia de Paulo, que eu acho fundamental para o nosso trimestre. Até dezembro, estamos caminhando para fechar 2021, um ano muito difícil, apesar da esperança da vacina e outras cositas más, e queira o Senhor que nos dê um 2022 cheio da presença dele, cheio de cultos aglomerados, onde nós possamos nos aglomerar nos Pentecostes e ser feliz com Jesus do jeito que a gente gosta, né? Vamos lá, primeiro tópico dessa lição: o mundo de Paulo no Império Romano. Ele vai contextualizar a lição, né? Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como, por exemplo, sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Bom, geograficamente, Paulo, que é um nome romano, era natural de Tarso, capital da Sicília, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sob seu nascimento, não temos a data precisa. Paulo talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Desta forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade, nessa faixa. Vamos entender um pouquinho a respeito da geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35, depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo recebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, caríssimos e caríssimas, a geografia no mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas, que é um dos temas que ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar a plantação de igrejas lá na lição 7. Olha para você ver que coisa linda, ele já está introduzindo para nós essa perspectiva paulina já. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Para que a gente vai estudar Paulo? O autor já começa a trazer a relevância do estudo paulino. Para que se estuda Paulo? Primeiro, ele era um plantador de igrejas.
não rejeitou nenhuma oportunidade, não rejeitou nenhuma porta aberta, sofreu até naufrágio, mas foi atrás daquilo que era a sua missão. E aí se cumpre aquele versículo, a gente vai dizer: por vossa causa eu me gastarei e me deixarei gastar mais. Paulo chamado para os gentios. Irmãos, eu tenho profunda paixão por esse comentarista, né? O pastor Elienay Cabral. Eu tenho profunda admiração. Uma que eu já conheci ele pessoalmente e eu gosto muito da pegada dele, dessas coisas que ele vem colocando, é sempre muito relevante, é sempre muito bíblico, sempre muito... dispensa comentário. Eu gosto muito desse comentarista. Quando falaram para mim que ele ia ser o comentarista dessa lição, eu fiquei muito feliz. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus no mundo gentil. Você vê que os outros apóstolos são os discípulos que Jesus chamou. Só que Paulo tem uma chamada um tanto mística, um tanto de revelação, de manifestação. É uma pegada que alude exatamente para o que é o cristianismo, do ponto de vista do Espírito Santo, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da dimensão mística. Né? Isso é muito interessante. Parece que ele abre alas para esse novo momento. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, já que Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além de outros apóstolos que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apostolado perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, 26 e 17. Atos 26, 16 e 17. Só para confirmar aqui, né? Enquanto o apóstolo de Jesus Cristo restringia-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 1:1, 1 Coríntios capítulo 1:1 e Efésios capítulos 1:1. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Não tem jeito, irmãos. Tem que estar atento àquilo que Deus nos chama. Tem que estar atento àquilo que Deus quer. Ah, mas não está dando espaço no meio onde você está. De repente não está dando espaço no meio onde você está, porque o seu chamado não é para o meio onde você está, mas em outros lugares. Quando tinha muita gente pregando a palavra ali, Paulo viu que o lugar dele não era ali em Jerusalém, era nas terras estrangeiras. A deixa já foi dada. Pega quem quiser. Síntese do tópico primeiro, a Pax Romana, Pax aqui é latim, né? Pax Romana, a paz romana, a geografia e os meios de transportes urbanos e do campo e do Império Romano contribuíam para a propagação do Evangelho. Ele ainda comenta aqui na lição que nos mostra os 3 mundos de Paulo: romano, o grego e o judeu. O apóstolo teve certa liberdade para peregrinar dentro do império e ele comunicou-se na língua predominante da época, que é o grego koiné, bem como fez o uso da vasta literatura do seu tempo. Paulo, que era judeu, também era judeu, a moral judaica estava presente em algumas partes do império por meio das sinagogas, e a soma de tudo isso, esse misto holístico de espiritualidade e cultura, faz com que Paulo vai ser o que ele foi. Tem autores que vão dizer, e eles não estão exagerados, creio eu, né, estudante de teologia, eles vão dizer que se Paulo não tivesse existido, o cristianismo não teria chegado às vias que chegou. Tamanha é a relevância deste apóstolo para a tradição de fé cristã. Segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram as línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano,
prevaleceu a língua grega koiné, né? Possibilitando pela infraestrutura de comunicação do império. Assim como o inglês é para nós a língua comercial, naquela época o grego koiné era a língua comercial, ou seja, a língua que a maioria das pessoas falavam, então dava para expandir cada vez mais. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, ou koiné, né? O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico, utilizando o grego, né? Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer a profundidade da Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né? Inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização, né? As pessoas estão preocupadas em estudar teologia e não estão preocupadas em estudar coisas relativas à cultura. Queridos, a doutrina, ela precisa passear no pórtico da cultura para se fazer comunicável. Eu acabei de lançar aqui no nosso vídeo, no nosso canal, uma série de vídeos a respeito de teologia fundamental, e a grande pergunta que está dentro do vídeo é: cristianismo para quem? Porque se eu tenho um destinatário, eu tenho que estabelecer os métodos que eu vou chegar àquele destinatário. Vê se vocês compreendem o que eu quero dizer. Não adianta eu estabelecer uma comunicação que não comunica, que não fala, que as pessoas dessa época não se veem, né? Ah, mas a palavra não muda. A palavra não muda. Mas a forma que eu transmito a palavra, isto muda. Com certeza muda. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitasse os deuses do Império. Em Roma havia os cultos às entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Ates, que se entregavam como divindades egípcias, como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras, Asclépio, uma divindade de cura. Havia também as divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império de Éfeso, né? O Império em Éfeso, melhor dizendo, Colossos e Corinto, tal como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando, inclusive, a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode, sim, irmãos, abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Atos 17, versos 15 e 34. Aqui o autor fala para nós a respeito da diversidade cultural. E se tem uma palavra que é muito usada nos dias de hoje, é a palavra diversidade. O mundo não é um. Apesar de nós termos uma unidade, um denominador comum, o mundo são diversas frentes interagindo para o mesmo denominador. E essa diversidade, essa palavra caríssima da pós-modernidade, facilita a pregação do evangelho. Ela acha espaço, né, para a pregação do evangelho. E é muito interessante. Enquanto todo mundo está vendo esse mundo pragmático, o autor está colocando, olha, nós estamos num terreno tão fértil quanto Paulo estava. Paulo, no Império Romano, que abarcava tudo e a todos, nós, no Império pós-moderno, globalizado, que abarca tudo e todos. Então, cumpramos a nossa parte como ele cumpriu a dele. É isso que o autor está dizendo aqui, pelo menos ao meu entender. Se você entendeu diferente ou queira acrescentar alguma coisa a mais, coloca aqui embaixo do vídeo, eu vou ficar muito grato com a sua contribuição. Assim eu posso ler, os outros professores também, e todo mundo reflete a respeito dessas contribuições. Neste mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente o Império Romano era politeísta. Politeísta é que tem muitos deuses, né? Ele já explicou a quantidade de divindade que tinha aqui nesse Império Romano. Politeísta tem muitos deuses. Nós somos monoteístas, como o judaísmo é. Judeus e cristãos são monoteístas, creem no único Deus. Mono, um, teísta, Deus, né? E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8,5. A influência filosófica grega
especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daquele dia. Na antiguidade, né, nas lições mais antigas da CPAD, vinha muito a palavra helenismo, né? O helenismo, o nome da cultura grega, helenismo. Helenismo porque Grécia em grego é Helen, né? Por isso helenismo no português, né? É só em português que a palavra, o nome daquele país é Grécia, mas do grego mesmo é Helen. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo. Alguns adeptos queriam misturá-lo com a doutrina pura do cristianismo. Gnosticismo é a salvação, não essa palavra propriamente dita, mas a remissão, né? A ascensão humana através do conhecimento, através da ciência. Alguém só poderia se elevar-se, tornar-se uma pessoa melhor através do conhecimento. É isso que é o gnosticismo ao grosso modo pós-moderno. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus Cristo, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em nossas estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. 1 Pedro 3,15. Ele coloca de novo as diferenças como terreno fecundo e riquezas para que nós proclamemos a diferença. Enquanto está todo mundo querendo padronizar a igreja como se fosse uma aula comunista, todo mundo veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo anda igual, todo mundo comporta igual. O autor está dizendo, só tem grupos e grupos dentro da igreja. E todos os grupos são co-merecedores da graça de Deus. E isso é um terreno fertíssimo. Eu estou maravilhado e não esperava menos do pastor Elinay Cabral. O grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a proclamação da mensagem escrita do Evangelho. É a síntese do tópico 2º. Vamos para o tópico 3º, só vou tomar um golinho de água aqui, a gente continua nessa belíssima primeira lição. Eu estou amando. O mundo religioso de Paulo é o 3º tópico. Paulo se identifica como judeu. Em Atos capítulo 22, verso 3, Paulo declara em sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem tratando-o como traidor da fé judaica. Abre aspas. Eu sou judeu nascido em Tarso de Sicília. Fecha aspas. Ele falava em hebraico para aquela plateia quando todos esperavam que falasse apenas grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e fluente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Aliás, irmãos e irmãs, a casa dos fariseus era considerada naquele tempo os especialistas em escritura. É o povo que mais se dedicava em estudar e investigar as escrituras judaicas, né? Tanto a Torá como o Nevilim Ketuvim, né? Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias para nós. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo que o circuncidavam ou circuncidaram ao 8º dia de nascido, Filipenses 3,5. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim, dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés, Gálatas capítulo 1:14. E o apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regia o santuário de Israel. Ou seja, é uma pessoa extremamente íntima de tudo que se diz a judaísmo. Então ele podia falar com categoria e não era um traidor coisa nenhuma. Ele apenas releu toda a tradição judaica em Jesus Cristo. Ele reconfigurou
sua hermenêutica de Deus a partir da pessoa de Jesus Cristo, e não a partir da própria religião judaica no seu sentido próprio, né? O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Bom, o mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se inicialmente numa visão inicial limitada, apenas o povo judeu. Ou seja, os discípulos entendiam que o evangelho era para os judeus. Atos 11:19. Quando o Senhor convocou Paulo, chamou pelas características que precisavam para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, na Caia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Aerópago de Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. O tempo todo o autor está trazendo o mundo de Paulo e colocando por que nós estamos estudando esse mundo de Paulo. Porque nós estamos vendo coisa parecida com o que ele viveu naquela época. Ele vivia no Império Romano. Nós vivemos um império globalizado. Né? Tudo depende, ou interdepende. Síntese do tópico terceiro. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Subsídio de pensamento cristão, ele vai ensinar que o indivíduo tinha que se tornar judeu para ser verdadeiramente seguidor de Cristo. Essa era a preocupação dos primeiros discípulos, né, dos discípulos de Jesus. A identificação com a comunidade crente livrava a pessoa de todas as expectativas tradicionais dos judeus. Bom, e as escrituras dos judeus, elas foram substituídas todo ou em parte por Jesus Cristo. Essas preocupações estavam, em primeiro lugar, na mente dos autores neotestamentários, especialmente de Paulo. Como ele era apóstolo dos gentios, Paulo estava particularmente preocupado com que se fosse permitido tanto aos gregos como bárbaros, ou seja, os não gregos, aos judeus e aos gentios, terem uma posição igual na comunidade de fé. É um recorte do texto de Michael Palmer, Panorama do Pensamento Cristão, publicado pela CPAD em 2001, na página 113. E o autor conclui aqui para nós. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Ou seja, a diversidade de conhecimento de Paulo perpassava desde a cultura judaica, grega, o romanismo em si mesmo, até outras que implicavam o diálogo e a comunicação com o mesmo. A igreja não precisa ficar fechada apenas no conhecimento bíblico. É mais do que necessário termos um conhecimento holístico da vida para podermos dialogar com as diferentes frentes, para podermos dialogar com todas as frentes necessárias para a expansão do nome de Jesus. Paulo tinha uma personalidade forte, dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo, ele era apaixonado, né? Essa palavra emocional aqui, envolvimento emocional, ele era apaixonado pela vocação dele. Não era uma coisa que ele vivia como se fosse a parte dele, não. Ele vivia aqui na sua intensidade, na sua plenitude. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Jesus Cristo. Enquanto tinha todos os discípulos para pregar para a região chamada de judaísmo, da tradição judaica, Paulo tinha um mundo à sua disposição. E às vezes a gente tem que abrir mão do nosso reduto tão confortável para contar as estrelas do céu. Bom, a deixa foi boa, não foi? Veio quentinho. Obrigado, queridos e queridas. Nós estamos te esperando na próxima aula. Se inscreve aqui no meu canal, compartilha com seus amigos aí para quem precisa dessa
dessa aula, me ajuda a evangelizar, isso é bom demais, esse texto é belíssimo, me ajuda a esclarecer a mente dos irmãos, coloca aí alguma coisa que você achou que é pertinente ao assunto e faltou aqui nesse professor, para a gente ir se completando, isso é tão gostoso, a partilha de conhecimento mútuo, não é debate, é partilha, né, gente? Partilha é muito gostoso, saudável, respeitoso, isso fica bom demais. Nós vamos trabalhar toda essa lição, tá? E até o final do trimestre, até o final do ano, nós vamos estar debruçado em cima desse texto belíssimo, que são os textos paulinos. Deus abençoe você, sua casa, sua turma, né, sua classe de escola dominical, sua igreja. Deus abençoe a todos nós, porque nós precisamos, né? Beijo no coração.